O Corinthians acaba de confirmar a renovação de contrato do Guinegão e a notícia tem repercutido muito entre os torcedores. O vínculo agora vai até o final de 2029, e eu já adianto, essa foi uma decisão acertada tanto para o atleta quanto para o clube. Não é uma daquelas renovações inflacionadas que deixam a torcida desconfiada, pelo contrário, é um contrato pensado dentro da realidade, equilibrado, que valoriza o jogador sem comprometer o futuro financeiro do time. É justamente esse tipo de atitude que o Corinthians precisa tomar mais vezes se quiser entrar em uma nova fase de organização. Durante anos vimos contratos milionários sendo fechados com atletas que não correspondiam dentro de campo, enquanto a base e jovens promissores ficavam em segundo plano. Com o Guinegão, a história começa a mudar. O que mais chama atenção é que não se trata de uma renovação para inflar a folha salarial. O Guinegão já recebia em torno de R$ 20 mil por mês, o que para qualquer brasileiro seria um valor surreal, mas no futebol profissional é considerado baixo. Agora, ele passa a ter um salto importante na carreira, chegando a 40 mil de imediato, com aumentos previstos ao longo dos anos. E não são aumentos injustificados, eles estão atrelados a metas, participações em jogos, gols, além dos reajustes automáticos de cada temporada. Isso significa que o Corinthians valoriza o atleta, mas coloca no papel uma escada de evolução que depende diretamente do rendimento. Ou seja, se ele corresponder dentro de campo, vai colher financeiramente, e se não corresponder, o clube não estará jogando dinheiro fora. Esse é o tipo de contrato inteligente que falta ao futebol brasileiro. O curioso é que muita gente se apressa em comparar os números de salários. Alguns dizem que o Guinegão renovou por pouco, outros que o aumento não foi tão grande, mas essa análise não faz sentido. O problema nunca foi o Guinegão ganhar pouco. O problema é que outros jogadores do elenco recebem demais sem apresentar o mesmo nível de entrega. É só pensar em alguns nomes que chegaram com status, com salários altíssimos, e até agora não justificaram nada. Então, quando alguém diz que o Guinegão ganha pouco, a verdade é que ele recebe dentro da realidade. Quem ganha acima do que deveria são outros atletas que pouco acrescentam ao time. Essa lógica precisa mudar. E essa renovação mostra que talvez o Corinthians esteja começando a enxergar isso. Outra questão que precisa ser destacada é a multa rescisória. O Corinthians, ao renovar, também garante proteção contra uma possível investida de outros clubes. Para o mercado interno, a multa passa dos R$ 100 milhões, o que já afasta qualquer possibilidade de saída imediata para outro time brasileiro. No exterior, as cifras sempre sobem para patamares astronômicos, que dificilmente alguém paga de fato, mas servem como blindagem. E é isso que dá tranquilidade para a diretoria. Se o Guinegão continuar nessa crescente, o clube pode lucrar bastante em uma venda futura. Caso contrário, mantém um jogador útil, de bom custo-benefício, por vários anos. Falando em custo-benefício, é impossível não destacar a fase atual dele dentro de campo. São 3 jogos recentes, com 3 gols marcados. Contra o Bahia, mesmo com a derrota, ele se destacou com boa movimentação e intensidade. Contra o Vasco, novamente foi bem, ajudando o time a construir o resultado. Mas o mais impressionante foi diante do Atlético Paranaense. Nesse jogo, ele não esteve em sua melhor forma técnica, não participou tanto da partida como se esperava, mas justamente nesse dia foi o herói, marcando o gol solitário da vitória. É essa imprevisibilidade que faz do Guinegão um jogador interessante. Nem sempre ele vai ser brilhante, mas tem aquele faro de estar no lugar certo, na hora certa, e decidir. E essa sequência positiva é um dos motivos que reforçam o acerto da renovação. O Corinthians não pode perder um jogador que vem mostrando evolução, que ainda tem espaço para crescer, e que custará bem menos do que outros atletas veteranos que não entregam resultado. Guinegão pode não ser um craque, dificilmente vai chegar ao patamar de ídolo, mas é aquele jogador útil, regular, que cumpre função tática, que pode decidir em momentos importantes, e que principalmente respeita o clube. Num elenco equilibrado, esse tipo de peça faz toda a diferença. O torcedor adora ver grandes contratações, nomes badalados, mas muitas vezes quem segura a bronca durante a temporada são justamente os jogadores discretos, esforçados e com custo menor.
A renovação até 2029 também dá um recado para o mercado: o Corinthians está disposto a apostar mais na base. O futebol moderno exige que os clubes formem e mantenham seus talentos, porque a concorrência financeira é pesada demais. Se depender apenas de contratações, o risco de endividamento cresce. O exemplo de Guinegão mostra que é possível segurar um jovem, oferecer condições boas, sem precisar entrar em leilões. E o torcedor gosta de ver um jogador da casa, que veste a camisa com orgulho, ganhando espaço e sendo valorizado. É diferente daquela sensação amarga de ver medalhões chegando apenas para sugar recursos e não entregar nada. Claro que ainda existem pontos de atenção. Guinegão não é titular absoluto. Memphis e Yuri são hoje os principais nomes do ataque, e o treinador dificilmente vai mudar o esquema para colocar os três juntos. Nenhum deles tem características de jogar aberto pelos lados, então seria complicado encaixar dessa forma. O que pode acontecer é o Guinegão entrar em determinadas circunstâncias, quando o time precisar de um abafa, de mais presença diária, ou até substituir um dos titulares em dias ruins. Então é importante o torcedor não criar uma expectativa de que ele vai se tornar dono da posição de imediato. O caminho será de paciência, evolução gradual, e o contrato longo garante justamente esse tempo para amadurecer. E aqui tem um detalhe interessante: o Corinthians está tomando cuidado até na questão da exposição do atleta. Internamente, a ordem é segurar entrevistas, limitar a exposição midiática, para evitar que o garoto se deslumbre. É aquela velha história: quando o jogador da base começa a se destacar, muitas vezes a fama vem antes da maturidade. E isso pode atrapalhar. Ao segurar o Guinegão, o clube protege o desenvolvimento dele, mantém os pés no chão e evita que a cabeça se perca fora de campo. Isso também tem ligação direta com o salário. Não adianta jogar cifras milionárias em cima de um garoto ainda em formação. O equilíbrio aqui é fundamental. Quando olhamos para o conjunto, o contrato do Guinegão é um exemplo do que o Corinthians precisa adotar como padrão. Salários escalonados, metas de performance, blindagem contratual e valorização de quem realmente mostra serviço. Se fosse assim em outros casos recentes, o clube não estaria atolado em dívidas e questionamentos sobre jogadores que recebem cifras absurdas para passar boa parte do tempo no banco ou no departamento médico. O torcedor cansou de ver injustiças no elenco, com jovens ganhando pouco e veteranos sem entrega faturando muito. Esse novo modelo, se realmente virar uma prática, pode ser o início de uma mudança saudável. Outro ponto que precisa ser destacado é o momento em que essa renovação acontece. O Corinthians vive uma fase de instabilidade dentro e fora de campo, e ter uma notícia positiva como essa ajuda a criar um clima melhor. O torcedor se anima ao ver um jogador da base sendo valorizado, sente que o clube ainda tem capacidade de planejar, e isso dá confiança. Guinegão virou uma espécie de símbolo de esperança, porque mostra que mesmo em meio a tantos erros de gestão, é possível acertar. É aquele respiro que o torcedor precisava, aquela sensação de que existe futuro. E não é só questão de campo. Existe também um impacto simbólico. A torcida se identifica com o Guinegão, com sua entrega, com sua forma de jogar. Ele representa aquela ideia de jogador que não desiste, que corre, que acredita até o fim. No Corinthians, isso sempre teve muito valor. O torcedor gosta de craque, claro, mas acima de tudo gosta de raça, de paixão, de suor dentro de campo. E Guinegão, nesse início de trajetória, tem mostrado isso. Ele pode não ser brilhante todos os dias, mas quando pisa no gramado, deixa claro que vai dar o máximo. É esse tipo de postura que cria uma conexão com a arquibancada. O curioso é que, ao mesmo tempo que o contrato traz estabilidade, também mantém a pressão natural. Porque agora, com o aumento salarial, o torcedor vai cobrar ainda mais. Não adianta pensar que por ser um jogador da base ele terá apenas apoio irrestrito. No Corinthians, cobrança é constante. E isso pode ser positivo, porque força o atleta a evoluir, a não se acomodar. Se Guinegão quiser justificar cada real investido nele, terá que mostrar evolução a cada temporada. Essa relação de cobrança e entrega faz parte da essência do clube, e se ele souber lidar, pode crescer muito. É por isso que eu digo, esse contrato é um marco.
Não apenas pela renovação em si, mas pelo que simboliza. É a chance de o Corinthians dar um exemplo de boa gestão, de inteligência no futebol, de valorização correta. Se isso virar uma prática recorrente, o clube pode finalmente equilibrar o que sempre foi um problema: gastar mal. E o torcedor já percebeu isso. Por isso, a renovação do Guinegão tem sido tão comentada, tão elogiada e tão simbólica. Quando a gente fala de Corinthians, não dá para olhar só para dentro das quatro linhas. O clube é gigantesco, envolve uma estrutura financeira pesada, dívidas acumuladas, contratos de patrocínio que definem o rumo da temporada, e nesse momento o tema quente é justamente o futuro do nome da Arena e do patrocínio Master. Muita gente ainda não se deu conta da dimensão dessas conversas, mas o que está sendo tratado agora pode impactar diretamente a realidade financeira do clube pelos próximos 10 anos. É um jogo fora de campo que vale tanto quanto uma final dentro dele, porque cada decisão dessa mexe com a saúde do Corinthians e, consequentemente, com a capacidade de montar times competitivos. Hoje o estádio carrega o nome Neoquímica Arena, fruto de um contrato fechado em plena pandemia, num momento delicadíssimo para o futebol brasileiro e para o mundo. Naquele contexto, o acordo de 300 milhões de reais, diluídos em 10 anos, foi considerado um golaço. Nenhum torcedor ou dirigente reclamou, porque a realidade era outra. Estávamos falando de 18 milhões de reais anuais garantidos, um respiro em meio a tantas incertezas. Só que o tempo passou, o mercado mudou, principalmente com a chegada em peso das empresas de apostas e de novas marcas interessadas em se associar a grandes clubes, e aquele contrato que parecia excelente hoje soa defasado. O Corinthians percebeu isso e já busca algo muito maior, mirando cifras que ultrapassam 70 milhões por ano. O detalhe é que não basta simplesmente assinar com qualquer empresa que apareça oferecendo mais dinheiro. Existe o peso da tradição, a imagem institucional e a reação da torcida. O corintiano tem memória, valoriza a identidade, e por mais que o clube precise de dinheiro, também existe um limite do que a fiel aceita ver estampado na camisa ou na fachada do estádio. E é justamente aí que a discussão ganha contornos polêmicos. Algumas empresas de apostas já demonstraram interesse em fechar um pacotão com o Corinthians, garantindo o nome da arena e também o espaço nobre da camisa. Os números são altos, falamos de algo próximo de 700 milhões por 10 anos, mas surge a dúvida, será que vale a pena atrelar a marca Corinthians a esse tipo de segmento? Será que não é arriscado para a imagem institucional a longo prazo? Muitos torcedores acham estranho a ideia de ter o estádio com o nome de uma Bet, ao mesmo tempo, outra Bet na camisa. Seria uma espécie de choque visual, um conflito de marcas, e o próprio clube sabe que isso pode soar esquisito. Para complicar ainda mais, a atual patrocinadora Master já deixou claro que não pretende abrir espaço facilmente. A empresa sinalizou que está disposta a cobrir qualquer proposta que surja para a camisa. Isso cria uma espécie de leilão interno, onde de um lado existe uma empresa nova querendo entrar com tudo, pegando estádio e camisa, e do outro, a atual parceira mostrando que tem bala para continuar sendo Master. A situação é complexa porque, em teoria, o Corinthians poderia dividir as propriedades, deixar o estádio com uma empresa e a camisa com outra. Mas pense bem, como ficaria a comunicação? Imagine a torcida indo para a arena com o nome de uma Bet, enquanto no uniforme aparece outra marca concorrente do mesmo ramo. Não faz sentido, ficaria incoerente, seria motivo de piada e até de desgaste de imagem. Nesse cenário, entra em campo um detalhe jurídico que pouca gente sabe: a empresa ligada ao nome Neoquímica, por contrato, tem prioridade para cobrir qualquer nova proposta pelo estádio. Isso significa que, mesmo que o Corinthians receba uma oferta astronômica, a Neoquímica pode simplesmente igualar os valores e permanecer. E é justamente isso que muita gente da Fiel espera. Porque além do aspecto financeiro, existe o valor simbólico de manter a arena com um nome consolidado, ligado a uma marca nacional respeitada, que nunca deu problema e que já tem identificação com o clube. Trocar tudo de novo, ainda mais para colocar o nome de uma Bet, poderia soar forçado, frio, como se fosse apenas mais uma jogada de marketing sem nenhum cuidado com a identidade corintiana. A torcida está dividida. Tem quem ache que dinheiro é dinheiro, que se a proposta for alta tem que aceitar sem pensar duas vezes,
porque o clube precisa pagar contas, quitar dívidas, se organizar. Mas tem também quem defenda que a tradição e a imagem valem mais do que alguns milhões a mais. Para muitos corintianos, seria preferível receber um pouco menos, mas manter a Neoquímica como parceira, do que ganhar mais e ver o estádio sendo chamado por um nome estranho, sem identificação, que muda a cada contrato. É uma discussão que envolve paixão, razão e, claro, números pesados. No fim das contas, a decisão vai impactar diretamente como o Corinthians será visto no mercado e até mesmo como a Fiel vai se relacionar com a Arena nos próximos anos. Outro ponto é que o contrato atual, que parecia um grande negócio, 18 milhões por ano, hoje se mostra pequeno diante das cifras que o clube já discute. O salto é enorme, sair de 18 para 70 milhões anuais é multiplicar por quase 4 vezes o valor de entrada no caixa. E mais, existe a possibilidade de negociar até acima disso. Alguns especialistas acreditam que, pela força da marca Corinthians e pela exposição nacional que o clube tem, dá para buscar 80, 90 milhões anuais tranquilamente. Só que o clube precisa ter calma, não pode fechar de qualquer jeito, porque um contrato desses amarra por 10 anos. É praticamente uma década de relação, e se for mal escolhido, não dá para voltar atrás facilmente. Esse é o tipo de discussão que mostra como o futebol moderno é muito mais do que bola rolando. Enquanto o torcedor vibra com gols e títulos, existe toda uma engrenagem financeira por trás, definindo se o clube terá poder de investimento, se conseguirá segurar seus talentos, se terá estabilidade. O Corinthians vive um momento de transformação, tentando se reorganizar em meio ao caos financeiro que herdou, e decisões como essa são cruciais. Não adianta trazer reforços de impacto se o caixa continua sendo drenado por más escolhas administrativas. O que se negocia agora pode garantir tranquilidade por uma década inteira ou criar novos problemas ainda maiores. E existe também o impacto psicológico. O torcedor não quer ver o Corinthians se transformando em vitrine para qualquer marca que aparece. Existe um certo orgulho em manter parcerias sólidas, em ter um estádio com nome respeitado, em vestir uma camisa que não vire colcha de retalhos. Quando se fala em empresas de apostas, por exemplo, muitos corintianos torcem o nariz, porque sabem que existe uma desconfiança natural desse segmento. Mesmo que o dinheiro seja alto, fica aquela sensação de estar vendendo um pedaço da alma do clube para algo sem raiz, sem história, sem identidade. E isso pesa, porque o Corinthians sempre foi muito mais do que apenas um time de futebol. É uma nação, uma cultura, uma paixão que vai além do campo. O que se comenta nos bastidores é que, por enquanto, as conversas ainda estão em estágio inicial. Não existe nada assinado, nem nada garantido. O que há são propostas na mesa, muita especulação e um jogo de empurra para ver até onde cada empresa pode ir. A própria Neoquímica tem a faca e o queijo na mão, porque tem prioridade contratual. A questão é saber se ela estará disposta a bancar os 70 milhões por ano ou se vai considerar o valor alto demais. Caso decida igualar, a permanência do nome atual parece ser a solução mais lógica, agradando boa parte da torcida e garantindo continuidade. Caso não iguale, aí sim abre-se espaço para um novo nome, e nesse caso, a chance maior é de alguma bet entrar com força. Enquanto isso, o torcedor observa de longe e tenta entender esse tabuleiro complexo. Não é apenas uma questão de cifras, é uma questão de identidade. Cada decisão dessa mexe com o coração do corintiano, que quer ver seu clube forte, mas não quer perder a essência. É um equilíbrio difícil, e cabe à diretoria ter sabedoria para conduzir. Porque se fechar mal, a cobrança vai ser gigante. E se fechar bem, pode abrir portas para um futuro mais seguro, com mais investimentos em futebol e mais tranquilidade para pensar no que realmente importa, vencer dentro de campo. O fato é que estamos diante de um momento histórico. Da mesma forma que a renovação do Guinegão mostra um caminho novo dentro de campo, a negociação do nome da Arena e do Master aponta para um recomeço fora dele. É a chance de corrigir erros do passado, de parar de aceitar contratos que envelhecem mal, e de realmente colocar o Corinthians no patamar que sua grandeza exige. E a Fiel está atenta, acompanhando cada passo, pronta para apoiar ou criticar dependendo da decisão. O Corinthians é isso, pressão, emoção, paixão e cobrança em todos os níveis.
E é justamente isso que faz o clube ser diferente de todos os outros. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Dorival Júnior, treinador do Corinthians, parece ter atingido um ponto crítico em sua paciência diante da postura de alguns jogadores dentro do elenco, e rumores intensos dentro do Parque São Jorge indicam que ele pediu formalmente a saída de um atleta. A notícia, que circula pelos bastidores do clube, tem gerado grande burburinho entre torcedores e jornalistas, especialmente porque Dorival é conhecido por seu temperamento equilibrado e por tentar sempre conduzir situações delicadas com diálogo e paciência. No entanto, fontes internas sugerem que o comportamento do jogador em questão, seja dentro de campo ou nos treinos, teria ultrapassado os limites aceitáveis para o técnico, culminando na decisão de não contar mais com seus serviços. Há especulações de que a situação teria se agravado após uma série de jogos em que o desempenho do atleta foi considerado abaixo do esperado, prejudicando o entrosamento do time e, consequentemente, os resultados obtidos na temporada. Dorival, que historicamente valoriza disciplina, comprometimento e foco tático, não teria mais interesse em lidar com o desgaste que a permanência do jogador poderia gerar no grupo. Ainda segundo as informações, o pedido de saída não envolve apenas uma questão esportiva, mas também aspectos comportamentais que teriam sido observados de forma recorrente e que, segundo o treinador, prejudicam o ambiente coletivo, criando um clima de desconfiança e tensão que o técnico não estaria disposto a tolerar por mais tempo. O rumor, que vem se espalhando rapidamente, já desperta discussões sobre possíveis substitutos e o impacto que a saída poderá ter no elenco, gerando uma expectativa intensa entre a torcida, que aguarda definições concretas sobre a situação. A situação descrita no Corinthians reflete, segundo especialistas, um momento de instabilidade que pode influenciar diretamente o desempenho da equipe nos próximos jogos. Dorival Júnior, com vasta experiência no comando de clubes de alto nível, é reconhecido por sua habilidade em gerir crises e extrair o melhor de seus atletas, mas o desgaste emocional causado por conflitos internos pode comprometer a rotina de treinos e o foco tático da equipe. O pedido de saída do jogador, portanto, não surge como um ato isolado, mas como um reflexo de uma análise profunda sobre o que é melhor para o coletivo, mesmo que isso envolva medidas impopulares. Internamente, dirigentes e membros da comissão técnica estariam debatendo os impactos dessa decisão, ponderando sobre o efeito que a saída do atleta terá na dinâmica do elenco, na moral dos demais jogadores e na relação com a torcida, que, embora ansiosa por resultados positivos, costuma reagir de maneira intensa a rumores de desentendimentos e afastamentos. O burburinho nos bastidores também sugere que Dorival já teria comunicado sua decisão à diretoria, enfatizando a necessidade de reforços pontuais ou mudanças estratégicas para equilibrar o time após a possível saída. O clima nos treinos, segundo relatos, está carregado de tensão e atenção, com Dorival buscando manter a disciplina e a concentração de seus atletas enquanto se lida com a especulação constante sobre a transferência. A movimentação no mercado interno e externo do clube passa a ser acompanhada com ainda mais interesse, com jornalistas esportivos levantando hipóteses sobre quais nomes poderiam substituir o jogador e como isso influenciaria a estratégia da equipe para os próximos confrontos. Assim, o Corinthians se vê no centro de uma narrativa intensa, onde decisões de bastidores podem ter consequências diretas na performance dentro de campo, e a torcida se mantém atenta a cada sinal que possa indicar os próximos passos do treinador e do elenco. O impacto de um pedido de saída feito por Dorival Júnior transcende a simples questão esportiva e se conecta diretamente ao ambiente psicológico do elenco, que agora é tema de especulações constantes entre analistas e comentaristas. O clima de tensão gerado pelos rumores de afastamento de um jogador específico faz com que o dia a dia nos treinos seja acompanhado com lupa, e cada detalhe do comportamento dos atletas é interpretado como sinal de apoio ou resistência à decisão do técnico. A torcida, ávida por informações, tem acompanhado atentamente qualquer movimentação nos bastidores, desde reuniões discretas até comentários mais incisivos da diretoria, o que alimenta ainda mais o burburinho. Fontes internas indicam que Dorival busca preservar o equilíbrio do grupo, mas que medidas drásticas se tornam necessárias quando a convivência dentro do elenco se torna insustentável. O jogador envolvido no episódio, embora ainda não tenha se manifestado publicamente, estaria sob forte pressão para decidir seu futuro, enquanto rumores sobre possíveis transferências,
Empréstimos ou negociações com outros clubes se multiplicam de forma quase imediata nas redes sociais e nos veículos de comunicação esportiva. A situação coloca Dorival em uma posição delicada, já que sua reputação como técnico estratégico e disciplinador é posta à prova diante de um episódio que mistura comportamento, performance e relações interpessoais. A expectativa é que a diretoria analise cuidadosamente a solicitação do treinador, buscando equilibrar a necessidade de manter a harmonia do elenco com o risco de perder talentos que, apesar de problemáticos, possuem valor esportivo. A repercussão externa, alimentada por comentários de especialistas e torcedores, contribui para aumentar a pressão sobre o treinador, que precisa tomar decisões rápidas e assertivas para manter o Corinthians competitivo, demonstrando habilidade não apenas no planejamento tático, mas também na gestão emocional de uma equipe em evidência nacional. Em meio a especulações e análises, o burburinho se mantém constante, transformando cada declaração, gesto ou ausência de jogador em motivo de debate e análise aprofundada. Enquanto os rumores sobre a saída do jogador ganham força, o Corinthians se prepara para enfrentar desafios tanto dentro quanto fora de campo, e a tensão nos bastidores tende a refletir no desempenho da equipe. Dorival Júnior, conhecido por sua capacidade de liderança e leitura estratégica do jogo, enfrenta agora uma situação que exige equilíbrio entre disciplina e gestão de relações humanas. A pressão sobre o treinador aumenta à medida que o elenco precisa se manter concentrado nos treinos e partidas, evitando que o clima de incerteza comprometa a performance coletiva. Analistas esportivos e torcedores observam cada movimento com atenção, especulando sobre a possível transferência, seu impacto no esquema tático e as alternativas que o clube poderia adotar para substituir o jogador caso a saída se concretize. Internamente, a comissão técnica busca soluções para minimizar os efeitos negativos, mantendo a coesão do grupo e garantindo que o foco nos resultados não se perca diante da turbulência dos bastidores. O episódio também desperta debates sobre a cultura do clube, a disciplina exigida por Dorival e os limites da tolerância em relação a atletas que não se alinham completamente às expectativas do comando técnico. A expectativa é que as decisões tomadas a curto prazo reflitam não apenas nas próximas partidas, mas também na formação de um ambiente saudável para o crescimento do elenco, reforçando a necessidade de comunicação clara, comprometimento e respeito mútuo entre todos os envolvidos. O burburinho que envolve a situação, ao mesmo tempo em que alimenta especulações, pressiona os envolvidos a agirem com rapidez e assertividade, mantendo o foco em resultados e evitando que a instabilidade comprometa o desempenho da equipe em competições futuras. Cada movimento, cada conversa e cada decisão se torna objeto de análise e comentário, mostrando que a gestão de um clube como o Corinthians vai muito além das táticas de jogo, exigindo sensibilidade e firmeza em igual medida. O rumor envolvendo a solicitação de saída do jogador pelo técnico Dorival Júnior segue ganhando força e dominando conversas em todo o ambiente esportivo, mostrando como a relação entre treinador, atleta e diretoria pode gerar repercussões imediatas. Dentro do Corinthians, a situação tem motivado encontros discretos entre membros da comissão técnica e dirigentes, que tentam avaliar os cenários possíveis e as consequências de cada decisão. Especialistas em futebol comentam que a medida, se concretizada, pode impactar diretamente na composição do elenco, nas estratégias adotadas durante os jogos e na própria moral do grupo, tornando essencial que cada passo seja calculado com cuidado. A pressão da torcida e da mídia, por sua vez, intensifica a expectativa por respostas rápidas, enquanto o clube procura manter a normalidade nas atividades diárias sem alimentar o clima de tensão. Dorival Júnior, acostumado a lidar com episódios de crise, demonstra habilidade em equilibrar firmeza e diplomacia, buscando minimizar efeitos negativos e preservar o desempenho da equipe. O atleta em questão, ainda envolto em especulações, enfrenta a possibilidade de redefinir sua carreira, enquanto clubes interessados podem aproveitar a oportunidade para iniciar negociações. A narrativa criada em torno desse episódio alimenta o burburinho nos bastidores e nas redes sociais, transformando cada declaração em motivo de análise e debate sobre lealdade, disciplina e estratégia. Assim, o Corinthians se encontra em um ponto delicado, onde decisões internas podem reverberar externamente, exigindo de Dorival e da diretoria precisão, rapidez e sensibilidade para conduzir o clube com equilíbrio, mantendo a competitividade, a coesão do elenco e a confiança da torcida em um momento de grande especulação e expectativa no cenário esportivo nacional.
O burburinho em torno do pedido de saída do jogador do Corinthians feito por Dorival Júnior não mostra sinais de arrefecer, e a narrativa continua a se expandir entre torcedores, jornalistas e especialistas em futebol. Cada detalhe observado nos treinos e nos bastidores passa a ser interpretado como sinal de possíveis mudanças, aumentando a tensão sobre o comportamento do elenco e a postura do treinador. A pressão sobre Dorival cresce à medida que ele precisa equilibrar disciplina, foco tático e gestão de relações humanas, considerando o impacto de suas decisões tanto na performance da equipe quanto na percepção pública do clube. O ambiente dentro do Corinthians, segundo fontes internas, está carregado de tensão e expectativa, e cada reunião, conversa ou movimentação se torna objeto de análise, reforçando a sensação de que uma mudança significativa no elenco é iminente. Além disso, a situação desperta debate sobre a filosofia de trabalho do técnico, sua tolerância a comportamentos divergentes e os limites impostos aos atletas, gerando discussões sobre o equilíbrio entre talento e disciplina. A torcida acompanha cada rumor com intensidade, alimentando especulações sobre transferências, possíveis reforços e consequências táticas, enquanto a diretoria avalia os caminhos mais estratégicos para manter a competitividade e o ambiente saudável. O episódio evidencia a complexidade de gerir um clube de futebol em alto nível, onde decisões internas podem gerar repercussões externas imediatas e impactar diretamente resultados esportivos e a coesão do grupo. Em meio a rumores e especulações, o pedido de saída feito por Dorival Júnior simboliza não apenas uma questão individual, mas também um alerta sobre disciplina, liderança e a necessidade de alinhamento entre técnico, jogadores e dirigentes, mantendo a pressão e o interesse aceso em todos os setores ligados ao Corinthians, consolidando o burburinho como tema central do momento esportivo. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!